Mas Deus me deu uma palavra essa semana tremenda, que eu quero entregar hoje para vocês. E é muito bom saber que Deus sempre renova a sua revelação. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhe aqui no telão. No livro de Daniel, capítulo 4, versículos 14 e 15. Clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhes as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, foi um dos homens mais poderosos. Aliás, o império da Babilônia foi um império que não teve semelhança. Para vocês terem uma ideia, a fortaleza da Babilônia, as muralhas que circundavam a cidade da Babilônia, tinham 70 metros de altura. Tinham duas muralhas, uma exterior e uma interior. Nas muralhas exteriores, eles faziam corrida de biga. Dava para correr até 3 bigas em cima das muralhas. Para vocês entenderem o tamanho dessa fortaleza. Ela era inexpugnável. E Nabucodonosor era um homem temido, e ele chegou a dominar todo mundo da sua época. E chegou até ao nível de ser adorado como Deus. Mas certa vez ele estava dormindo e ele teve um sonho muito estranho. Ele viu uma árvore enorme, frondosa, cheia de folhas, de frutos, e pessoas e animais do campo e aves se abrigavam nesta árvore. E de repente veio do céu uma ordem para que esta árvore fosse cortada, suas folhas fossem tiradas, o seu tronco fosse cortado, mas a ordem vem dizendo: mas a cepa com as raízes você não tire. Ao contrário disso, você coloque correntes sobre ela e ate na terra, para que ninguém possa arrancá-la. E ele ficou então tão impressionado com aquilo, chamou os sábios do reino e ninguém pôde dar a interpretação. Então ele chama Daniel, o chefe. O profeta Daniel havia sido exilado na primeira incursão de Nabucodonosor em 605 a.C. Foram 3 incursões e na terceira, em 586, Jerusalém foi destruída, pilhada, o ouro do templo foi levado. E Daniel neste tempo já era um sábio, um homem reconhecidamente ungido por Deus, e ele então conta o sonho para Daniel. E Daniel fica muito chocado, porque quando ele recebe a revelação, ele entende que ele vai dar uma palavra dura para o rei Nabucodonosor. Mas como homem de Deus, ele não teve medo. Ele disse: Nabucodonosor, meu senhor, este sonho diz respeito à sua pessoa. Deus vai cortar a árvore que é o Senhor, por conta da sua soberba, da sua arrogância, mas o Senhor vai ficar como animal do campo. E a história fala disso, que Nabucodonosor enlouqueceu por 7 anos e ficou como um animal do campo. Deve ter tido algum tipo de esquizofrenia exacerbada. Mas o fato é que ele perdeu tudo que ele tinha. Embora o reino ainda fosse dele, ele ficou como um louco durante 7 anos. Mas a palavra que Deus deu: cortem a árvore, tirem as folhas, mas a cepa vocês não cortam. E 7 anos depois, Nabucodonosor recobra
a inteligência, os pensamentos racionais e adora a Deus e glorifica a Deus, reconhecendo que até mesmo ele, que era um homem grande, extraordinariamente grande, diante de Deus era ninguém. Hoje eu quero dizer para vocês que Deus é Senhor de tudo que eu tenho. Diga assim: Deus é Senhor de tudo que eu tenho. Mas Deus também é Senhor de tudo que eu perdi. Porque a vida muitas vezes nos apresenta perdas. Diga assim: Deus também é Senhor de tudo que eu perdi. Mas eu tenho uma novidade maravilhosa. Deus é Senhor do que sobrou. Diga para a pessoa do teu lado: Deus é Senhor do que sonhou, do que sobrou. Talvez você tenha tido perdas financeiras. Talvez as perdas tenham sido na saúde. Talvez você tenha perdido posição. Talvez você tenha perdido a família. Tenha passado por algum momento muito difícil. Mas assim como Deus ordenou que ainda que a árvore pudesse ser cortada, a cepa deveria estar lá preservada. E hoje Deus quer te dizer que do que sobrou, Ele vai fazer um milagre de restauração na sua vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e dizer: eu creio. E eu quero mostrar para vocês, através de algumas evidências históricas, de como Deus trabalha com aquilo que sobrou para restaurar a vida daqueles com os quais Ele trabalha. A primeira pessoa que eu queria refletir, sobre a qual eu quero refletir, é Jó. Jó era um homem rico, tinha muitos bens. E a Bíblia diz que ele era um homem íntegro. E certa vez, esse é um dos textos que eu acho mais intrigantes, porque a Bíblia diz que Satanás se aproxima da presença de Deus e começa a dialogar com Deus. E quando ele está dialogando com Deus, Deus fala assim: está vendo o meu servo Jó? Ele é íntegro em tudo. Eu me orgulho dele. E Jó diz assim: ele te adora porque ele tem tudo. Deixa eu tocar na vida dele, nos bens dele. Deus diz: tudo bem, você toca nos bens dele, mas você não toca nele. E Jó então, por causa de um vendaval, perde tudo o que tinha. Da noite para o dia, todos os seus bens, os animais morrem, a sua propriedade é queimada, os filhos estavam celebrando num lugar, todos os filhos, toda a família reunida, e todos morrem por conta da destruição do lugar. E Jó continua adorando a Deus. No capítulo 2, Jó volta para Deus e fala: está vendo? Ele está te adorando ainda, mas a verdade é o seguinte: ele está te adorando porque ele tem saúde. Deixa eu tocar na saúde dele, que eu quero ver se ele vai te adorar. E Deus fala: pode tocar na saúde, mas a vida dele você preserva. E a Bíblia diz que Jó foi cheio de feridas, de tumores. Mas ainda assim, Jó continua adorando a Deus. E no capítulo 13, no versículo 15, Jó chega a um ponto em que já não sobra mais nada para ele. Ele já não tem uma alma esperançosa, ele não tem saúde, ele não tem bens, ele não tem dignidade. Os seus amigos se tornaram seus acusadores, os seus algozes. E no entanto, ele chega e faz a seguinte declaração: eis que me matará. Ele está falando de Deus, no capítulo 13, versículo 15 do livro de Jó. Eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. O que ele está dizendo? Olha, eu creio que Deus vai permitir que eu morra, ou Ele mesmo vai me matar, mas de uma coisa eu quero declarar: eu não vou arredar pé da minha fé, e nem do meu procedimento. A palavra procedimento aqui, no hebraico, é derech. Derech significa caminho. Ou seja, ele está dizendo: eu não vou mudar a minha fé. Ainda que o céu desista de mim, eu não desisti dele. O que sobrou para Jó, diga para o teu irmão: a fé.
E meu irmão, a fé é o primeiro elemento que deve sobrar na tua vida, elemento através do qual Deus vai fazer um milagre de restauração. E depois que Jó passa por 9 meses de uma tribulação extraordinária, a Bíblia diz que Deus restitui 2 vezes tudo o que ele perdeu. Sua saúde, mulheres e filhos, Deus dá, é claro que não foi de uma vez, porque os filhos vão demorar para nascer e crescer. Mas Deus restituiu 2 vezes tudo aquilo que Jó tinha perdido, a partir do que sobrou. E o que sobrou na vida de Jó foi a fé. Diga para a pessoa do teu lado: se você estiver passando por perdas, Deus vai fazer daquilo que sobrou. Diga assim: Deus é Deus do que sobrou. Às vezes o nosso foco está no que perdemos. Às vezes o nosso foco está no passado. Eu já fiz isso, eu já tive isso, eu já tive essa situação. E Deus está te dizendo: a minha história com você não chegou ao fim. Olha para dentro de você e enxergue o que sobrou, porque o que sobrou é o instrumento através do qual eu vou fazer um milagre de restauração, de ressurreição, de cura, de transformação na tua história. Em nome de Jesus eu quero declarar. Segunda personagem que eu quero citar, Gideão. Gideão era um jovem simples agricultor. E depois que Josué morre, a terra fica à mercê de muitos inimigos, e ninguém dirigia de fato, ensinava, ninguém assumia um papel de liderança espiritual sobre todo o povo. Então Deus começou a levantar alguns juízes, alguns homens que ele separava para se levantar contra os inimigos de Israel. E neste tempo os midianitas estavam assolando Israel, tomando as suas colheitas, violando as suas mulheres. E Deus chama Gideão, e Gideão, tirar o relógio aqui, porque senão vai ficar. E Gideão então, ele vai e reúne as tropas. Quando ele reúne as tropas, ele ficou muito animado, porque ele percebeu que ele tinha 32 mil homens. Ele falou: vai dar para enfrentar os midianitas com 32 mil homens. E Deus fala: é muita gente. Você pode dizer para todo mundo que está com medo ou é covarde que pode ir embora. E Gideão então obedeceu a Deus e disse: olha, quem tiver com medo, não quiser enfrentar os midianitas podem ir embora. 22 mil foram embora. Ficaram 10 mil. E Deus chegou e falou assim: mas ainda são muitos. Se você tiver vitória com 10 mil, vão dizer que foi o exército. Então você vai fazer o seguinte teste: você manda eles irem na fonte de Harod e bebam água. Aqueles que beberem como cães, lambendo a água, esses são os que ficarão. Foram 300 que sobraram. E Deus diz então para Gideão, Juízes 7:7. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas na tua mão. Você está me entendendo? Muitas vezes Deus vai ter que diminuir para fazer o milagre. Porque no meio do muito que você tem, ou no muito que você tem vivido, Deus não vai poder operar o milagre, e a glória não vai poder ser dele. Mas quando os recursos humanos se esvaem, se tornam diminutos, Deus fala: agora eu vou fazer a obra, agora eu vou fazer o milagre, e a glória será minha. E naquele momento em que Gideão invade com 300 homens, eles gritavam: pelo Senhor e por Gideão. E eu quero dizer para você, querido, talvez você esteja se sentindo sozinho, talvez esteja enfrentando um inimigo que seja maior do que a sua capacidade, mas Deus acrescentará aqueles que serão os companheiros de Gideão na sua vida, para que os inimigos da sua vida caiam diante do Senhor e a glória seja dele. Amém ou não? Diga assim: Deus é Deus do que sobrou. Deus não precisa de muitos recursos, basta a sua vontade, e a sua vontade será operacionalizada. Amém? A terceira figura, que também viveu as glórias
e teve que passar por um corte significativo, foi Sansão. Sansão nasceu como um milagre de Deus na vida dos seus pais. E desde cedo ele teve um voto de Nazireu. Não cortou o cabelo. E Deus promete que ele seria um libertador contra os inimigos chamados filisteus. Aliás, os filisteus da época da Bíblia são os mesmos palestinos. A região é a mesma. Aqui a Bíblia fala de Gaza, faixa de Gaza é a mesma faixa de Gaza que continua lutando contra o povo de Deus, contra os israelitas. E Sansão cresceu, e ele era muito forte. Eu imagino que ele cresceu batendo em toda a garotada. Num tempo em que o valor de um homem tinha muito a ver com a sua capacidade de ser um herói, um guerreiro, um lutador, Sansão se torna um homem extraordinário. Certa vez, ele encontra um leão e o mata, e quebra a sua mandíbula com as próprias mãos. Outra vez ele enfrentou um destacamento de 1000 filisteus, e com uma queixada de burro, né? Literalmente com a boca do burro, com aquele osso, né, grande, ele matou 1000 homens, 1000 filisteus. Você pode imaginar como é que era o coração desse homem? A soberba, a empáfia, a autossuficiência. Ele achava que ele podia qualquer coisa, ninguém podia com ele. Não importava o número, e os filisteus o temiam. Ele entrava na terra dos filisteus, na cidade dos filisteus, ia se prostituir com as mulheres filisteias, e ninguém lhe tocava, de tão poderoso que ele era. Mas a sua arrogância chegou a um ponto que um dia ele encontra uma prostituta chamada Dalila. E várias vezes os filisteus quiseram descobrir o segredo da sua força. E ele sempre contava uma historinha de mentira. Mas naquele dia ele falou: quer saber? Eu sou forte mesmo. A minha força não está no meu cabelo não, isso é ilusão, isso é uma figura. Eu sou forte mesmo. E ele falou: quer saber? Minha força está no meu cabelo. Né? A gente sabe que o cérebro às vezes faz uma autossabotagem, né? Acho que no fundo Sansão queria saber mesmo se o cabelo dele que era forte, ou ele que dava força, ou ele que era forte. E Dalila vem, enquanto ele estava dormindo, os filisteus cortam o seu cabelo, e quando ele acorda ele está amarrado. E ele não só perde o seu cabelo, ele perde a sua força, ele perde a sua liberdade, ele perde a sua dignidade. Furam-lhe os olhos, ele perde a sua visão. E de uma hora para outra, o maior juiz de Israel é levado para Gaza, é levado para o templo de Asdod, o deus Dagon, e lá ele está diante de milhares de pessoas, sendo envergonhado. É como se Deus tivesse permitido que a árvore tivesse sido cortada. Mas a cepa e as raízes ainda estavam lá. E durante o tempo que ele ficou preso, a Bíblia diz que o cabelo dele começou a crescer. Diga para a pessoa do teu lado: Sansão perdeu quase tudo. Mas diga assim: mas o milagre de Deus não está no que ele tinha, mas no que sobrou. E eu creio que Deus permitiu que Sansão tivesse uma autoavaliação, e eu tenho certeza que ele se arrependeu. E Deus nunca deixa de perdoar aquele que se arrepende. E o tratamento de Deus, ainda que seja duro com um filho, Deus jamais virará os rostos para os seus filhos. E Deus ouviu a oração de Sansão. Eu quero declarar na tua vida que Deus vai ouvir a tua oração. Não desista, Deus é Deus do que sobrou. E o texto diz em Juízes 16, versos 26 a 30. Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão, ele estava preso: deixa-me para que apalpe as colunas que sustêm a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia
uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor, diga clamou ao Senhor, e disse: Senhor, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez. Ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Deus restituiu a dignidade, o chamado, a missão, e Ele completou a missão para a qual Ele tinha vindo. Eu quero declarar para você, querido, que um filho de Deus, enquanto não tiver cumprido a missão que Deus tem para ele, ele é imortal. Mas quando ele cumprir a missão que Deus tem para ele, aí ele pode ser levado. Amém ou não? Diga para a pessoa do teu lado: enquanto você não cumprir a missão para a qual Deus te chamou, você é imortal. E Deus vai te usar e vai fazer um milagre sobre o que sobrou. Amém? Você pode aplaudir o rei e dizer: eu creio. Quando Deus me deu essa palavra, Ele diz: diga ao meu povo que não é para olhar para o estado passado, que podia ser melhor, superior, e tampouco olhar o estado presente. Olha para dentro de você e veja o que Deus deixou. Qual é a cepa? Quais são as raízes através das quais Deus vai fazer florescer o milagre na sua vida. Próximo exemplo é de Moisés e Arão. Moisés nasceu, e todo mundo sabe, seu nome Moshe, porque foi encontrado no Nilo. Foi criado como filho da filha de Faraó. Foi preparado para ser sucessor, um dos possíveis sucessores. E eu quero que você saiba que o nome de Moisés é encontrado em muitas pedras, em muitos monumentos, em escritos em paredes. Moisés é uma figura que de fato existiu, embora muita gente diga que não, que é uma historinha. Não, Ahmoses era o nome que a gente encontra no Egito. E Moisés, então, durante 40 anos é preparado nas ciências, na matemática, na literatura. Os egípcios eram um povo muito avançado, mas ele descobre ao longo desses anos que ele era hebreu. E um dia ele resolve fazer justiça com as próprias mãos e mata um egípcio, quando estava espancando um escravo hebreu. E nesse momento, depois ele vai interferir numa discussão entre judeus, e ele é deflagrado, e o seu nome como hebreu é conhecido do faraó, e ele é expulso do Egito e perde tudo. Perde a honra, perde a glória, perde a posição, perde o dinheiro, perde a possibilidade do trono. E durante 40 anos, Moisés ficou no meio das ovelhas, no deserto, esquecendo do que passou, provavelmente remoendo, sendo tratado. Olha o que eu tive, olha o que eu estou fazendo, por causa de uma atitude errada. O que aconteceu com a minha vida? E um dia Deus o chama. Deus o chama e fala: Moisés, eu tenho uma missão para você. Você vai até o faraó e vai dizer: deixa o meu povo ir. Você já viu uma pessoa, você já ouviu falar do ditado, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Moisés não queria, ele podia ir para qualquer lugar do mundo, menos para o Egito. Ele falou: eu fui envergonhado com 40 anos. Hoje eu sou um homem de 80, o que eu vou fazer lá? E Deus falou: você vai e vai dizer que o eu sou te mandou. E você vai ser instrumento do meu poder. E ele vai até Faraó e Deus começa a operar as muitas pragas. E Faraó endurece o seu coração e não permite que o povo vá. Mas uma das pragas
Deus manda Moisés fazer algo muito interessante. Está lá em Êxodo capítulo 9, versículo 8. Porque é muito significativo, inclusive para a mensagem que eu estou trazendo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo, diga pó miúdo, sobre a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Querido, Deus fala para Moisés: você pega a cinza do forno, o forno que queimava a lenha, para esquentar, para alimentar, e manda que aquela cinza, que é o que sobrou, Moisés pegue nas duas mãos, eleve para Deus e jogue. Quando as cinzas caíram no Egito inteiro, os inimigos foram tomados de úlceras. Sabe o que Deus me falou na hora que eu li esse texto? Deus falou: o forno fala da aflição, fala da prova. Deus vai permitir que seja consumido aquilo que poderia ser o instrumento que você acredita que dali viria a tua bênção. E Deus vai dizer: eu não preciso de nada teu. Entregue para mim só o que sobrou da provação. Eleve em adoração e louvor para mim, jogue para a minha glória, que quando descer os inimigos que estão se levantando contra a tua vida, vão cair. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando dos inimigos espirituais, dos principados e das potestades. Eu estou dizendo que quando você passa pela prova, quando você passa por uma dificuldade e ergue o que sobrou, o resultado, o subproduto, o resto desta provação para Deus em adoração, Deus vai reverter a tua sorte e vai te dar vitória contra Faraó, que é o símbolo de Satanás na tua vida. Amém ou não? Você crê? Diga eu creio. Deus está dizendo para cada um de nós aqui, querido, que nós precisamos adorá-lo em qualquer circunstância. Mesmo que o que você tiver para dar para Ele é só cinzas. Mesmo que seja só cinzas. Erga a tua mão e diga: Senhor, eu te adoro, porque Tu és Senhor da minha história. Tu és Senhor das minhas circunstâncias. Tu és Senhor da minha saúde. Tu és Senhor da minha vida. E eu te louvarei e eu te adorarei. E Ele que está no trono é capaz de reverter a situação num estalo de dedos. Amém? Próximo personagem, Davi. A história de Davi é uma história de altos e baixos. Eu amo Davi. É o meu personagem predileto do Velho Testamento. Do Novo é Paulo. Mas Davi certamente não era um jovem que foi amado pelos seus pais. Ele não era nem de longe o predileto. Quando Samuel, o profeta, avisa que vai chegar na casa de Jessé, o pai de Davi, diz: olha, Deus me mandou aí para fazer um churrasco, porque eu vou ungir o próximo rei de Israel. Estavam todos os filhos de Jessé, menos um. Ele não foi nem convidado. Jessé falou: não, fica cuidando das ovelhas, porque Samuel vai ungir um dentre os meus filhos e você não vai ser. E Samuel passou a revista em todos, e nenhum deles era o escolhido. E Samuel fala: não tem mais nenhum? Diga para a pessoa do teu lado: talvez você seja como Davi. Tinha um, que nem o pai pensou que Deus podia usá-lo. Ele é chamado e é ungido como o próximo rei de Israel. E logo depois disso, novamente, os filisteus estão afrontando o povo de Israel. E no vale de Elá, de um lado estavam os exércitos filisteus e do outro lado os exércitos de Israel. E durante 40 dias, naquele tempo era comum que
para se evitar uma guerra, cada exército podia escolher um campeão. E Golias ficou 40 dias afrontando os exércitos de Israel, dizendo: não tem ninguém aí para lutar comigo. Vocês são tudo uns galinhas. Vocês são uns frango morto. Estou aqui, vem lutar comigo. 40 dias. E quando Davi chega, ele foi levar comida. A Bíblia diz que Davi foi levar alimento para os seus irmãos. Então certamente ele tinha menos de 20 anos. Porque desde aquela época, com 20 anos, um homem era alistado para o exército. Então chega Davi, um jovenzinho, um adolescente, para trazer comida e vê aquele circo montado. E naquela hora, Deus fala com ele: estão me afrontando. Você vai lutar contra eles. E vocês sabem que seus irmãos zombaram dele, o repreenderam. Saul achou que ele não era preparado e ele mata Golias e corta a sua cabeça. Diga para a pessoa do teu lado: o tamanho da tua missão é marcado pelo tamanho dos seus inimigos. Porque, querido, às vezes você pensa que os seus inimigos, Deus está permitindo que os seus inimigos ou as adversidades se levantem contra você, porque Deus não te ama. Não, ao contrário. Davi só se tornou conhecido e depois o rei de Israel porque matou Golias. Então, quando Deus permite, quantos aqui estão passando por uma prova muito grande? Levante a mão. Querido, essa prova simplesmente vai mostrar o tamanho do seu Deus e o tamanho do seu assignment, o tamanho da sua missão, do teu destino, do teu chamado. Amém ou não? E Davi então mata Golias e se torna um grande soldado, um capitão dos exércitos de Israel. Só que Saul imediatamente começa a ter inveja dele. Começa a ter inveja dele e o persegue, que ele tem que fugir. E depois dele fugir para muitos lugares, só sobrou para ele se unir aos inimigos filisteus. Ele fica 2 anos com os inimigos e se tornou um grande amigo do rei Aquis. A ponto de Aquis dar uma cidade para Davi, para todos os seus valentes, chamada de Ziclag. Quem já ouviu falar de Ziclag? 2 anos depois de Davi estar com ele, os príncipes dos filisteus dizem para Aquis: olha, nós vamos lutar contra os judeus. É melhor você despedir Davi. Porque na hora do vamos ver, ele vai se voltar contra nós, ele é judeu. Não, mas ele é meu amigo, ele está fugindo de Saul, ele vai me ajudar. Ele não vai te ajudar. E Aquis chega para Davi e fala: Davi, me desculpe, mas eu vou ter que dispensar você, porque meus príncipes não querem que você lute com a gente. Então Davi volta para sua terra, para a cidade que ele recebeu, Ziclag. E quando chega lá, ela tinha sido invadida pelos amalequitas, que botaram fogo em tudo, levaram todos os pertences, inclusive as famílias. Depois de chorar muito, os príncipes se reuniram e falaram: nós vamos apedrejar Davi, porque a culpa é dele. E Davi ora ao Senhor. Querido, quando tudo tiver parecendo que não vai dar certo, quando todas as tentativas falharam, nunca se esqueça: Deus é soberano. E Davi orou a Deus. E Davi falou: Senhor, eu devo perseguir esses homens? Deus falou: pode perseguir, que você vai tomar tudo de volta. E ele começa a ir, não sabia nem para onde ir. Ele anda, de repente ele encontra parte desses exércitos amalequitas acampados no lugar. Mas não estava ali a sua família. Ele continua andando, até que ele encontra uma pessoa, um egípcio doente, que tinha ficado para trás há 3 dias, porque estava doente. Olha para a pessoa do teu lado: Deus usa o que sobrou. E olha a conversa de Davi com esse egípcio. Então ele perguntou: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoecia 3 dias. Nós, com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a este bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a este bando. E descendo o guiou. Deus deixou um egípcio doente para trás,
E foi esse egípcio o que sobrou, que levou Davi até os amalequitas. Quando Davi chega lá, ele toma tudo que lhe foi roubado. Nenhuma mulher, nenhum filho de nenhum dos soldados havia sido morto. E Deus restituiu tudo a Davi. Sabe por quê? Porque Deus é Deus do que sobrou. Querido, às vezes você pensa que não tem ninguém. Deus vai plantar no meio do teu caminho o egípcio que vai ser o instrumento da vitória. Vai ser aquele que vai te guiar para a resposta certa. E Deus quer que você creia nisso, amém ou não? Diga assim: Deus é Deus do que sobrou. Qual é a moral da história disso tudo, gente? Deus não está nem aí com circunstâncias. Deus me deu uma palavra. Os prognósticos do Brasil para o ano que vem são terríveis. Inflação, a economia passando por momentos dificílimos. O mundo está olhando para o Brasil dizendo: não tem jeito. Estamos aí a dias da Copa do Mundo. O coração das pessoas está indignado com tudo que está acontecendo. Mas Deus me mandou falar para vocês. Isso é o motivo de uma outra pregação que eu vou fazer. Deus me mandou falar para vocês. Eu não estou nem aí com as circunstâncias. Porque eu sou capaz de prover para os meus. E Deus está dizendo: aquele que crê, aquele que for fiel, vai viver a abundância mesmo nas dificuldades. Amém ou não? Porque Deus é Deus do que sobrou. Saiba disso. E Deus está dizendo para o seu povo: fiquem firmes, ainda que passem pela prova, creiam que Deus é o Deus que sempre deixará sobrar algo, através do qual Ele vai fazer um milagre na sua vida, amém? E eu quero terminar essa palavra usando a figura do profeta Ezequiel. Ezequiel foi um profeta do exílio, e eu acho que não tem nada pior do que ser um profeta do exílio. Durante 70 anos, o povo de Israel ficou na Babilônia. E no livro de Lamentações, Jeremias fala: às margens do rio Quebar, nós sentamos e choramos. Não tinha sobrado nada. E Ezequiel era um desses. E ele então, um dia está lá, o quebrado, chateado, já não tinha esperança de mais nada. E Deus vem e enche com o seu espírito a Ezequiel. E lhe dá uma visão. E nessa visão, Deus leva Ezequiel a ver um vale, literalmente uma vala, cheio de ossos secos. E Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, porventura esses ossos podem viver? Eu vou ler para vocês. Ezequiel 37, de 3 a 5. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Olha, se a gente pudesse parafrasear isso aqui, botar na linguagem de hoje, Deus pergunta para o profeta: e aí, esses ossos tem jeito? Sei lá, Deus, estou nem aí. Você já passou por algum momento que a tua fé estava nesse nível? Será que pode fazer? Deus está perguntando para ele. Deus perguntando para o homem, né? Essa é uma pergunta retórica. Porque como é que Deus vai perguntar? Deus sabe, Ele está querendo saber se você sabe. E Deus está perguntando para você: o monturo da tua vida pode reviver? O milagre que você precisa vai acontecer? Talvez você esteja pensando: estou nem aí. Cansei de esperar. Não consigo ver caminho. Ezequiel não tinha fé, não tinha perspectiva, não tinha antevisão, não tinha vontade de ter prognóstico. A única coisa que ele tinha era diagnóstico. São ossos. E o texto diz que ele falou: estavam sequíssimos. Ou seja, vida zero de possibilidade. E aí o texto diz: disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. E olha o que diz o versículo 7. Então profetizei, segundo me for ordenado. Ezequiel tinha perspectiva humana, tinha esperança, tinha fé,
estava numa boa posição. O que ele tinha? O que sobrou? Eu ouvi ali, quem falou? Sobrou obediência. O texto diz, então profetizei como me foi ordenado. E Deus está dizendo, talvez você esteja hoje assim, sem fé, cansado, alma batida, não olha, não vê perspectiva, já tentou tudo e nada dá certo. E Deus está te perguntando hoje, filho do homem, os ossos secos da sua vida podem reviver? Talvez mesmo que a tua resposta seja, sei lá. Você ainda tem algo que sobrou. Então profetizei como me foi ordenado. Deus está te dizendo, profetiza sobre a palavra de Deus. Esta é a obediência que Deus está pedindo. Se sobrar no teu coração a obediência capaz de você fazer, Deus, eu não estou sentindo nada. Porque, querido, tem momentos na vida da gente que a gente arrepia, tem momentos na vida da gente que a gente chora, tem momentos na vida da gente que a gente dá glória a Deus, fala em língua estranha, que vem profeta e bota a mão e profetiza, mas tem momento que não acontece nada. E nessa hora Deus está dizendo, filho do homem, profetiza a estes ossos secos, e eu vou fazer eles reviverem, para que todos saibam que eu sou Deus. E Ezequiel obedeceu. E meu querido, quando você conhece a história de Israel, o que Ezequiel viu 2500 anos antes, porque um pouco antes Deus começa a colocar no coração de judeus no mundo inteiro o desejo de voltar para Sião. Não foi um movimento organizado, aconteceu em vários lugares do mundo. E as pessoas começaram a voltar para a terra. E de repente aquilo começou a se tornar um problema. E com a Segunda Guerra Mundial, as valas ou os vales estavam lotados dos ossos secos dos judeus que foram mortos no Holocausto. Por causa de uma palavra profética, Deus quis usar um homem. Ele não precisava fazer isso, mas ele fez. E ele usou um homem para profetizar algo que aconteceria 2500 anos depois. E num dia, como diz Isaías, a nação de Israel nasceu de novo e ressuscitou. E se você ler o texto de Ezequiel 37, você vai ver que os ossos foram vindo de um lugar para o outro e foram se encontrando, e ele começou a ouvir um tilintar de ossos, e de repente as juntas começaram a se juntar à carne, e o exército estava de pé. E o milagre da ressurreição é o milagre que Deus faz na tua vida. Querido, talvez você não tenha o chamado do profético de Ezequiel para uma nação inteira, mas na tua vida pode haver ossos que estão mortos. Pode haver um monturo e um vale que não tem mais vida. E Deus está te dizendo, você ainda tem a possibilidade de profetizar como eu mandei. Diga para a pessoa do teu lado, cuidado com a tua boca. Profetize a palavra. Querido, Deus não quer que você sinta nada. Deus não está nem aí com o que você sente. Porque o que nós sentimos, nós somos cheios de volúpia. Um dia eu creio que Deus me ama, outro dia eu acho que Ele não me ama. Deus falou para mim assim um dia, filho, não ande pelo que você sente, ande em obediência. Todos os seus sentimentos podem ser contrários, mas você pode ainda assim escolher andar sobre a palavra. E este é o que sobrou, que fez um milagre. Diga na tua vida, do lado, pessoa do teu lado, Deus vai fazer um milagre. E vai haver ressurreição na tua vida. Diga assim, Deus é Deus do que temos. Deus é Deus do que perdemos. Mas sobretudo, Deus é Deus do que sobrou. Jó capítulo 8, versículo 7. A Bíblia diz, o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. O milagre na vida de Jó não foi só restituição que Deus deu financeira.
Mas Jó pôde declarar um dia: eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E Deus está dizendo para você: a tua prova, a tua dificuldade, simplesmente são instrumentos de Deus para que a tua árvore frondosa, se houver qualquer empáfia, qualquer arrogância, que seja cortado, e o que sobre disso é alguém que se levanta neste mundo para brilhar, mas para levar a glória para o Deus Todo-Poderoso. Porque, meus queridos, diante dele nós não somos nada. O Emerson está aqui, ele viveu as glórias, primeiro bicampeão mundial do Brasil. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. Não sei as circunstâncias, mas eu tenho certeza que ele descobriu que a glória humana não é nada diante de Deus, não é? E hoje ele está aqui como uma ovelha, sentado ouvindo a palavra. Deus quer te levantar também. Deus quer te abençoar também. Então, meu querido, a palavra de Deus está dizendo para você hoje que a tribulação e as circunstâncias adversas não são a última palavra de Deus. Porque a última palavra de Deus para você é que o teu último estado vai ser muito maior do que o primeiro. E que você não terá somente prosperidade ou benefícios humanos, mas você sairá da prova como alguém que joga toda a cinza que sobrou e diz: glória seja dada ao Senhor. E Deus vai poder olhar para o diabo e dizer: está vendo? Eu sabia, eu te disse. E o inimigo não terá mais autoridade para entrar na tua vida, para atazanar a sua vida, porque você terá passado pela prova e ainda assim glorificará o nome do Senhor. Diga: Deus é Deus do que sobrou. Diga: Deus não precisa de muito, mas Ele nunca permite que o inferno nos tire tudo. Com o pouco que sobrou, Ele vai fazer um milagre. Feche seus olhos. Eu não sei. Eu não sei o que você está passando. Mas o Senhor sabe. Humildemente hoje na presença dEle. Entregue o teu caminho. Não olhe mais para o passado. E tampouco não se deixe prender pelas circunstâncias do presente. Olhe para frente. Diga para Deus: Senhor, eu quero te pedir que o Senhor me ajude a guardar. Não permita que o inimigo roube o último suspiro de gratidão e de adoração. Não permite que o inimigo roube a minha obediência. Porque Tu és um Deus de graça, de misericórdia. E ainda que a minha vida tenha sobrado só uma cepa, é dessa cepa que o Senhor vai fazer um milagre. E Deus, eu quero agora, em nome de Jesus, te agradecer, Senhor, porque nós humanos somos tão pequenos diante das lutas e das provações da vida. Os gigantes que se apresentam na nossa história são maiores, talvez sejam gigantes da alma, na depressão, de patologias que invadem o nosso cérebro. Talvez sejam circunstâncias adversas, problemas familiares. Todos nós chegamos, Senhor, em momentos que nós não sabemos mais o que fazer. Mas queremos declarar, como o apóstolo Pedro disse: para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. E, Senhor, eu te louvo pelas palavras de vida eterna, pela palavra que criou o universo, que é a mesma palavra sobre a qual nós vamos andar e nos fiar e declarar: eu obedeço e faço segundo a Tua palavra. E eu te agradeço, Senhor, porque aquele que caminhar em fidelidade vai viver um milagre. Senhor, eu te peço que os nossos dias sejam dias de milagre. Porque o mundo, ó Deus, porque as pessoas hoje estão tão absortas nas glórias passageiras, mas estão vivendo miséria dentro da sua alma. Mas aqui está o Teu povo, o Teu povinho,
que o Senhor chama pelo nome, que o Senhor escreveu o nome no livro da vida. Aqui estão aqueles que vão passar pela tribulação, que vão passar pelo fogo e vão levar as suas cinzas em honra e glória e adoração. E o Senhor há de reverter. Diga assim: Senhor, eu me entrego. Entrego a minha vida, os meus sonhos, a minha história, as minhas lutas. Eu sei, Senhor, que o Senhor cuida de mim. Eu sei, Senhor, que lá na frente o teu nome será glorificado e o inferno vai ser envergonhado na minha vida, porque eu continuarei fiel.